Ok, pessoal, todos os colegas, amigos da plataforma CR2 Multimercados. Então, hoje vamos rapidamente à resolução daqueles 3 exercícios propostos sobre mini índice, futuros de índice Bovespa, falar sobre BOVA11 e hedge de ações, um exemplo prático. Vamos então ao nosso gráfico. A estratégia iniciou no primeiro dia do mês 8, aonde o investidor, vendo aqui a formação de um pivôzinho de alta, ele decidiu comprar 5 papéis que reflitam o índice Bovespa. Ele segurou a sua posição até essa lateralização aqui durante praticamente quase um ano. E a partir do momento que o mercado começou a fazer esse sinal de queda, no dia 23/5 de 2018, ele resolveu não vender a carteira, mas sim fazer hedge com o mini índice Bovespa. Então, esta é a nossa posição 2. Ele segurou a posição vendida até o momento em que o Ibovespa começou a subir e ele liquidou a sua posição, ou seja, ele zerou o seu hedge no dia 3/7 de 2018. Então, este é a figura esquemática, tá? Olhando o gráfico do índice Bovespa. Pois bem, vamos lá diretamente ao enunciado. Então, este investidor, disponibilizando de 65 mil para aplicação em renda variável, ele decidiu formar esta carteira de ações com 5 empresas dos setores de maior volume no índice Bovespa. Então, em 1/8 de 2017. Conforme vimos no gráfico, em 23/5, ele viu a conjuntura, viu o gráfico, detectou uma possibilidade de queda do mercado e fez o hedge da carteira, utilizando mini contratos WIN, mini índice Bovespa. Ele pede no item A completar essa tabela, no item B, o número de contratos vendidos de mini índice para regiar a carteira. E o item C, a zeragem, né, que aconteceu no dia 3/7, e determinar o desempenho desta estratégia. Pois bem, vamos lá diretamente à nossa resolução. Então, esses dados em branco aqui, vocês já é dado do problema. Ele comprou ações da Petrobras, Vale, YouTube, Ambev e a B3, Sociedade Anônima, é a BMF Bovespa. Tá? Esses são os preços de compra. No momento em que ele executou o hedge, essa era a posição em preços desses 5 ativos, ok? Em 23/5 de 2018. E é exatamente estes valores de preço que nós vamos utilizar para determinar o número de contratos vendidos. Então, inicialmente, vocês terão que fazer o cálculo do financeiro. O financeiro da carteira do investidor nada mais é do que você pegar aqui, ó, a quantidade de ações que ele tem, no caso Petrobras, 1.200 ações, vezes, tá, o preço no momento em que ele executou o hedge, 23,50, tá, 28,200. Então, para nós não perdermos tempos, né, isso aqui nós já vimos em diversos outros exercícios, nós só vamos demonstrar a operação aqui, sem necessitar da calculadora HP12C, porque vocês já sabem fazer esse cálculo, que é a parte mais fácil desse exercício. Então, o financeiro você preenche assim, você pega aqui, vale 700 vezes 52. YouTube, 500 vezes 44,90, dá esse valor, 22.450. Mesma coisa para Ambev e mesma coisa para a B3. Se você somar, tá, o financeiro, ou seja, a posição parcial de cada ação, você tem esse total aqui, 104.040, que é o que será utilizado na fórmula do cálculo da determinação de contratos vendidos de mini índice. Está aqui, né? Você lembra que é o financeiro,
né, da carteira no momento do hedge, não no preço de compra, né? Lembrando, isso aqui é pegadinha, é o financeiro no momento do hedge, como está posicionado a sua carteira naquele instante. Vez o beta da carteira. O beta da carteira é esse beta ponderado 1,45, que eu vou rapidamente mostrar para vocês como se calcula. Aqui vale a pena, tá, desempenhar na calculadora HP do 12C. Eu só vou fazer este cálculo aqui, intermediário, que é a ponderação de cada ação no portfólio total deste investidor. Aqui, no caso, Petrobras, como deu um financeiro de 28.200, tá? Se eu dividir pelo total da carteira bruta, 104.040, dividido e multiplicar por 100, é a ponderação, no caso, da Petrobras. Tá? Então, fazendo os mesmos cálculos aqui para Vale, você tem 34,99, mesmo cálculo para o YouTube, 21,58, para a Ambev, 9,68 e para a BMF Ibovespa, 6,65. Então, este aqui vale a pena a determinação desse beta, tá? Lembrando que esses betas parciais aqui, nós obtemos diretamente no site do investingbr.br. Digita o papel ou o nome do papel, você vai ter aquela planilhazinha logo abaixo do gráfico, na terceira coluna, é o penúltimo item, como vocês já sabem. Então, vamos lá na ponderação do beta. Você tem o financeiro e a ponderação. E você tem o beta. Então, vamos calcular desta forma. Você entra com o beta, né, individual, que é 2,32, enter, separa com a sua ponderação, 27,10, e insere no registrador estatístico somatória a mais. Tá? Segundo, papel Vale do Rio Doce, beta 1,26, enter, ponderação 34,99, insere no registrador estatístico. YouTube 1,27, 1,27, enter, 21,58 é a ponderação dele na carteira, 21,58, somatória a mais. 0,27 é o beta da Ambev, enter, 9,68 é a sua ponderação, somatória a mais. E o último, B3, SA3, 1,19 como beta, com ponderação 6,65. 6,65, somatória a mais. Vamos determinar o beta ponderado da carteira global. Lembra, é a função XW, X barra W, endereçamento azul. Endereçamento, então, tecla G. Aí. Deu 14489. Como nós vamos trabalhar com beta sempre com duas casas depois da vírgula, F2, nós temos 1,45. Então, com isso, nós já temos a fórmula para a determinação do número de contratos, que nada mais é do que o financeiro, 104,040, vezes o beta ponderado, dividido pelo Ibovespa futuro naquele momento. Aí, a cotação do mini índice Bovespa, naquele momento do hedge, é 81.805. É o divisor. Não esquecer de multiplicar por 5, porque nós estamos operando mini índice. Esta é a fórmula do índice cheio. Para transformar índice cheio em mini índice, ou você divide tudo por 0,2 ou multiplica por 5. Fazendo esta conta, dá 9,22 contratos. Como nós não temos possibilidade de operar contratos fracionários na B3, nós aproximamos para o número inteiro mais próximo. O número inteiro mais próximo de 9,22 são 10 contratos. Então, está aqui. Este investidor vai entrar
entrou, no caso, com 10 contratos em posição short, em posição vendida em mini índice. Então, aqui já tem a resposta da pergunta A, que é o preenchimento desta planilha. No item B é a quantidade de contratos, aqui está a definição. E no item C, qual foi o desempenho dessa sua estratégia? Lembrando que no dia 3/7 de 2018, aqui como nós vimos pelo gráfico, né, 23/5 de 2018, ele fez o hedge e no dia 3/7 ele encerrou. Então, em 3/7, a zeragem ocorreu aqui, ó, nesta cotação, a 74.635. Então, como é que eu determino esse ganho? Olha a formuleta aqui, você pega a variação da pontuação da entrada até o fechamento, 81.105 menos 74.635 vezes 0,2, que é 20 centavos por contrato, e 10 são 10 contratos. Fazendo a conta, esse deu o ganho, 14.340. Tá? O que podemos concluir dessa estratégia aqui? Ó? Se fosse na corretora Clear, que exige margem de garantia de R$2.000 por contrato para swing trade, o investidor teria que inicialmente deixar, né, R$20.000 disponível ali na conta para cobertura, né, desta posição, no caso, em situações de fechamento positivo do índice Bovespa. Lembrando que nós estamos operando na parte vendida, então se o mercado cai, nós ganhamos. Se o índice Bovespa ou o mini índice sobe, você tem que pagar, né? Porque você está em posição perdedora. Então, por isso, é exigido essa margem. Então, para mostrar detalhadamente o que acontece, no dia 3/7, tá? Você zerou a tua posição, significa que no dia seguinte, após a zeragem útil, né, no dia 4/7, aparecerá um saldo positivo na sua conta de 34.304, que era aquele 20.000, né, que você tinha deixado em margem de garantia, mais o ganho global de 14.340. Tá? Logicamente, menos os custos operacionais. Tá? Então, a sua carteira ficará valendo 91.350, que é aqui, ó, que no momento que você zerou o hedge, esses eram os preços dos papéis que você tinha na carteira. Ó. A Petrobras, você comprou a 13,10, no momento do hedge, 23,50, e na zeragem ele estava 17,80. Se você fizer o financeiro, ou seja, preço vezes quantidade, mais preço vezes quantidade, somar, dá esse 91.350. Então, o global da sua carteira está aqui, ó. Você, no mercado à vista, a posição bruta dos seus papéis 91.350 e computando agora o ganho que você teve no mercado futuro de mini índice, que é 14.340. Somando os dois, você tem um financeiro global de 105.690. Percebam, tá, a diferença desse valor aqui, ó, com este valor aqui no início do hedge. Ó, são praticamente iguais. Isso significa travagem de posição, né? Você está travando a sua rentabilidade, tá? Você deixou praticamente intacta a sua carteira de ações, né? Não se preocupando com as distorções, com as oscilações do mercado, com o abrupto movimento de queda. Você foi pescar, ficou tranquilo, foi fazer uma viagem, deixou a sua carteira redeada com o mini índice. Então, este é o funcionamento. Segundo problema, tá? Fácil também, mais fácil que o primeiro, é uma situação em que o investidor, ao invés de comprar essas ações, distribuir os 65 mil nesses papéis de maior liquidez,
aqueles que fazem parte na carteira teórica do índice Bovespa, ele foi direto comprar cotas EFTs, né? Do fundo de índice do BOVA11. Então, 1.000 cotas, ele comprou 1.000 cotas, aqui, ó, 1.000 cotas. No momento da compra, no dia da abertura da posição, né, comprada em 1/8/2017, o BOVA11 estava cotado a 64,15. Tá? No dia da abertura do RED, tá? Aqui os preços dos papéis, e aqui o BOVA11 está valendo 79. E na zeragem do RED, 71,35. Como é que ficam os cálculos? Olha que mais que simples, gente. Aqui, ó. O financeiro, né? Você fez o RED. Então, o financeiro da carteira, o que é? O preço no momento da posição vendida, né? Dos mini contratos futuros. Está valendo 79, era o valor de cada cota. Como você comprou 1.000 cotas, 79 vezes 1.000, 79 mil reais. Vezes o beta, gente, isso é dado em teoria, né? O beta do BOVA11, o beta do mini índice é igual ao beta do Bovespa, que é 1, tá? 100%. Dividido pelo cotação do índice Bovespa futuro, aqui, ó, o mesmo do exercício anterior, né? Aqui, 81.805, vezes 5, que é a transformação do índice cheio em mini índice. Isso aqui dá 4,53. Tá? Aproximando por número inteiro, você tem um RED formado por 5 contratos vendidos de mini índice. Perceba que aqui deu metade, né? Em relação ao problema anterior. Ganho-perda nada mais é do que a variação das posições do mini índice, está aqui, ó, na abertura e no fechamento, 81.805 menos 74.635 vezes 0,2, 20 centavos por contrato, vezes 5 contratos, tá? Você tem 7.170. Mesma coisa do problema anterior. Se fosse na corretora Clear, que exige uma margem de 2.000 por contrato no swing trade, o investidor teria que deixar 10.000 disponível em conta, né, para cobertura de posições desfavoráveis, ou seja, fechamento positivo no mini índice. Então, no dia seguinte à liquidação, tá, do RED, ou a zeragem, né, do RED, aparecerá um saldo positivo de 17.170, tá? Que é o quê? Os 10.000 mais os 7.170 que você ganhou. Menos os custos operacionais. Tá? A sua carteira estaria valendo 71.350, porque quando você zerou o RED, cada cota do BOVA11 estava cotada a 71,35. 71,35 vezes 1.000, tá aqui, ó, 71.350. Mais o ganho com futuros, 78.520. Percebo que esse valor é praticamente igual a esse, porque você travou a sua posição, travou a sua rentabilidade. Viram como é fácil? Que conclusão importante poderemos tirar analisando simultaneamente os dois exemplos, tá? Olha só. Vocês lembram que nós tínhamos 65.000 disponível para investimento. Aqui a primeira opção, comprar ações. A pessoa comprou 5 ações e na outra possibilidade comprou somente cotas do BOVA11. Veja o financeiro. O financeiro do BOVA11 é muito menor, né? Muito menor em relação às ações. Então, se a pessoa, né, tiver com intenção assim de especular de uma forma um pouco mais agressiva, logicamente o potencial de ganhos operando no mercado acionário é maior do que no mercado de EFT BOVA11. Né? Apesar de você ter tido a possibilidade de operar menos contratos para fazer hedge,
mas no final, no global, o seu financeiro, veja a diferença, né, entre este aqui, 105.590 e 78.520. Isso é muito importante, essas características de diferenciação. Tá? E por fim, rapidamente, o nosso terceiro problema, que diz o seguinte: ao invés de comprar ações ou BOVA11, o investidor optou apenas em ficar posicionado, tá, em mini contratos de índice Bovespa futuro na posição comprada. Tá? Analisar a situação dessa nova estratégia naquelas 3 datas consideradas. Tá? Lembrando que o capital disponível, 65 mil, a margem de garantia conhecida, 2 mil por contrato, e a corretagem, no caso aqui, a corretora Clear, 9 centavos por contrato. Essas são as 3 datas, tá? Então, no momento, pensou em entrar no mercado de renda variável, o mini índice, na ocasião, estava valendo 66.685, tá? Então, vamos ao primeiro cálculo aqui, antes de continuarmos o enunciado. Então, você tem aqui o capital disponível, 65 mil, para investir e para a margem de garantia. Lembrando, né, que a margem é 2 mil por contrato, então a pessoa terá que comprar mini contratos nesta pontuação. Tá? Então, você tem os 65 mil aqui, 65 mil disponível, dividido, que é o teu financeiro, o beta igual a 1, 5 é o da fórmula, e o valor do IBOV aqui, ó, 66.685. Isso te dá 4,87. Que, aproximando para o número inteiro mais próximo, é 5 contratos, então, comprados. Percebam? Então, a pessoa vai diretamente, o investidor vai diretamente especular no mercado de mini índice. Tá? Não vai comprar ações, não vai comprar BOVA. Ele vai entrar seco, comprado com 5 contratos de mini índice. Aqui está um detalhe importante. Não esquecer que o investidor precisa deixar na conta 2 mil de margem por contrato. Ou seja, ele não irá gastar os 65 mil, pois não irá comprar nada, apenas abrirá uma posição comprada no mercado futuro de mini índice. Perceba a diferença do mercado futuro, do mercado à vista com o mercado BOVA11. Você não vai comprar nada. Você vai abrir posição comprada. Então, aqueles 65 mil que você tem em conta, fica intacto. Tá? Esta é a vantagem de você operar mercado futuro. Você não se descapitaliza, tá? Como no mercado de ações, que você vai ter o saldo retirado da sua conta para pagar quem está te vendendo ações. No mercado de futuro, não. Você abre uma posição, no caso aqui, comprada, e você vai ter somente ao final do pregão, né, justamente o ajuste da margem, tá? Em função do ajuste diário com que fechou diariamente o mini índice. Então, isso quer dizer que para você ter que disponibilizar apenas 10 mil para poder operar um financeiro de 65 mil. Esse é o fundamento do mercado futuros. Tá? Você, no caso aqui, estaria se alavancando em 6,5 vezes. Como é que eu sei disso? A alavancagem é assim, é o volume financeiro total que você está operando, dividido pela margem de garantia exigida. Olha, 65 mil, dividido por 10 mil, porque são 5 contratos, vezes R$2, R$2.000, né, por contrato de margem, dá 10 mil. 65 mil por 10 mil é igual a 6,5 vezes de alavancagem.
tá? Entenderam bem essa parte? Isso é importante. Sentiu dificuldade, reveja esse vídeo 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessários. Então, vamos à parte operacional aqui propriamente dita, tá? Que é o que ocorre no dia 23/5. Ó, o que ele fez no dia 25, no dia 23/5? Como vocês recordam aqui, né? No dia 23/5, ele estava comprado com o mini índice, ele viu que o mercado ia cair. Então, o que realmente aconteceu, né? Mas, logicamente, nós não temos possibilidade de, no momento, visualizar essa parte do gráfico, né? Apenas hipótese, ideia, conjectura, expectativa, esperança. Então, ele fez o hedge, objetivando não perder mais dinheiro com esta queda que teve, tá? E foi isso que aconteceu. Ele zerou a sua posição. Ele optou em zerar a posição comprada e abriu imediatamente uma posição vendida a 81.805. Olha que bacana, gente. Operacionalmente, quando você imagina, eu estou comprado, presta atenção, estou comprado em 5 contratos de mini índice. Eu vejo que o mercado subiu bem, então eu ganhei um bom capital, e agora ele começa a cair. Ele começa a cair e você acha que ele vai romper um suporte importante e vai continuar a queda. Então eu vou inverter a posição, ou seja, em vez de ficar comprado em 5 contratos, eu vou ficar vendido em 5 contratos. Como é que eu faço isso? Simples. Eu entro vendendo 10 mini contratos, porque 5 significa para zerar a posição anterior. 5 com 5, 10 contratos. Então é isso aqui, ó. Em 23/5, você tem a zeragem e a simultânea abertura de posição vendida a 81.805. Na prática, pessoal, em termos de home broker, significa vender 10 contratos numa só operação. Como eu falei, 5 contratos é para zerar a posição comprada anterior e 5 abertos e 5 contratos para a nova posição short. Certo? O saldo do dia será, então, 5 contratos vendidos de mini índice. Como ficará o financeiro, então? É magnífico. Prestem bastante atenção nesse detalhe do ganho e perda, tá? No momento em que ele fez a substituição de 5 contratos comprados para 5 vendidos. Tá? Ou seja, entrou com uma posição vendida global de 10 contratos de mini índice. O ganho e perda, então vamos considerar esse movimento aqui, ó. Presta atenção, vamos ver o quanto ele teve de ganho até esta zeragem aqui. Você tem a diferença, né? A diferença das duas cotações. Olha, no momento da compra, da abertura de posição, o mini índice estava 66.685. Na zeragem, tá? 81.805. Aqui está, 81.805 menos 66.68 vezes 20 centavos vezes 5 contratos. Está aqui, ó. Você teve um ganho na conta margem de 15.120. Percebam que o ganho financeiro neste período, né, do 1 ao 2, foi de 15.120, sem ter que comprar ações ou comprar IFT BOVA11, simplesmente operando futuros e deixando a margem de garantia de 10 mil na conta. E tendo como custo apenas a corretagem de monumentos Bovespa. Vejam como eu determino o ganho bruto nesta situação, ó, daqui até aqui. Qual foi o ganho bruto que eu fiz desde a abertura até a zeragem? Na abertura você tinha 65 mil, né? 65 mil reais. E no final, os 65, né? Que não mudou, mais o ganho na margem aqui, ó, 15.120, que é 80.120. Então, de 65 para 80.120 é um ganho bruto de 23,26. Tá?
Então, vamos lá para o dia 3/7. No dia 3/7, ele zerou a posição vendida anterior, a 74.635. Tá? Então, daqui para cá, lembram, né? Aqui até esse momento eu tinha dois contratos comprados. Eu achei que o mercado ia cair, então eu entrei vendido em 10. 5 eu zerei a posição anterior e fiquei em aberto em 5. E zerei aqui. Tá? Então, de 2 para 3, o que acontece? Vamos aqui, ó. Até esta data, o investidor vem carregando 5 contratos, contratos vendidos de mini índice a 81.805, certo? Que foi nesta data de 23/5. Ele decide zerar a posição, então comprando, né? Como é que eu zero uma posição vendida? Eu compro 5 contratos ao preço de mercado, que estava a 74.635. Então, a diferença vezes 0,2 vezes 0,5, aqui está o ganho. Ganho ou perda? É ganho, né? Porque eu fiquei com saldo de vendido, tá? Vendi a 81.805 e recomprei a 74.635. Então, houve uma queda. Na queda, você tem ganha quando se abre uma posição vendida. Então, por fim, o ganho percentual, o ganho global, nada mais é do que o capital inicial em relação à posição final na conta margem. Aqui, eu comecei com 65 mil, tá? E eu ganhei o quê? Olha, eu fiquei com 65 mil, porque não foi mexido, mas o que eu ganhei, tá, na posição de 1 para 2, que são aqueles 15.120, e ganhei depois que eu inverti a posição de comprado para vendido, fiquei posicionado em 5 contratos vendidos, tá, até a zeragem, ganhando 770. Então, somando aqui, ó, 87 vezes 90. De 65 para 87,290, te dá um ganho bruto global nessa estratégia, né, do movimento do 1 ao 3 de 34,29. Tá? Gente, é isso. Se vocês entenderem bem o que foi feito nesta simulação real, vocês dominam o mercado futuro de mini índice, em termos de estratégia. O resto é só operacional que eu vou ensinar a vocês a partir das próximas aulas, exclusivo para o pessoal da sala 2.2. Então, é isso, gente. Muito obrigado por estar assistindo. Sucesso, boa sorte e até o nosso próximo contato. Um abraço!